Sabe, a história que a gente aprende na escola é, digamos, só um pedaço da história toda. Porque por trás dos grandes nomes, nos bastidores do poder mesmo, mulheres incríveis estavam lá, movendo impérios, enfrentando conquistadores, sabe, reescrevendo o destino de nações inteiras. O problema é que as histórias delas, bom, muitas vezes foram só sussurradas. Ou, pior ainda, totalmente apagadas. Pois é, essa pergunta é poderosa, né? Como assim? Mulheres que lideraram momentos cruciais da história simplesmente sumiram? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Vamos juntos desenterrar as crônicas de 5 líderes assim fantásticas, que não só governaram, mas olha, viraram o jogo em suas épocas. E o que elas fizeram ecoa até hoje. Nossa primeira viagem no tempo nos leva para a África do século 17. O cenário, gente, era tenso. Colonização europeia avançando, tráfico de escravos a todo vapor e bem no meio desse caos, uma líder se levanta. O nome dela é Zinga e ela não era qualquer uma não. Desde cedo foi treinada na arte da guerra e da diplomacia. Ela já nasceu preparada para o mundo em pé de guerra. Olha essa cena. Pensa na ousadia. Ela chega para negociar com os portugueses. E eles, claro, se achando superiores, não oferecem um assento à altura dela. E o que ela faz? Sem pestanejar, transforma uma serva em um trono humano. Num único gesto, sem dizer uma palavra, ela deixou bem claro: eu não estou abaixo de vocês, somos iguais. Que demonstração de poder, hein? Inesquecível. E a genialidade dela ia muito além de um gesto de impacto. Nzinga governou por décadas e olha, ela sabia jogar o jogo como ninguém. Ora ia pra guerra, ora negociava. Ela fez alianças que ninguém esperava, tipo com guerreiros em Bangala e até com os holandeses. E a melhor parte, ela chegou a se converter ao cristianismo. Mas não se engane, era pura tática diplomática, uma jogada para ser reconhecida pelos europeus. Uma verdadeira mestra da estratégia. É dispensar, não é? Enfrentar colonizadores com essa coragem toda, usar a religião como uma ferramenta política e ainda por cima transformar o exílio num novo império. A resiliência dela foi algo fora do comum. Nzinga não só resistiu, ela prosperou no meio do caos, garantindo a sobrevivência do seu povo contra tudo e contra todos. Agora vamos fazer as malas e partir para o Egito Antigo. A gente sempre ouve falar dos grandes faraós, né? Ramsés, Tutancâmon, mas a história quase nunca conta sobre a mulher que se tornou um deles. É isso mesmo, Hatshepsut. O trono não era para ela, mas ela foi lá e tomou para si. Quebrou milênios de tradição sem pedir licença. Dá uma olhada nesse contraste. A expectativa era o quê? Uma regente quietinha, só esquentando o lugar para o enteado. Mas a realidade, totalmente diferente. Ela se tornou faraó com todas as letras, proclamou que tinha direito divino e até usou a barba falsa cerimonial. Ela sacou que, para ser levada a sério, precisava usar os símbolos do poder da época, que eram todos masculinos. Ela não só governou como rainha, ela se tornou rei em tudo. E o mais impressionante, o reinado dela não foi marcado por guerras, mas por uma paz e uma prosperidade que, olha, eram raras. Ela foi uma construtora de mão cheia, encomendou templos gigantescos, obeliscos que estão lá até hoje. Foi uma exploradora, reabriu rotas comerciais super importantes. O Egito simplesmente floresceu sob o comando dela. A economia bombou, a arte explodiu. Foi um período incrível. Aí que tá o ponto mais revoltante, né? Como que uma mulher governa um império com tanto sucesso e depois é praticamente deletada da história? Pois é, depois que ela morreu, os sucessores dela fizeram de tudo para apagar o nome dela. Destruíram estátuas, rasparam o nome dela dos monumentos, uma tentativa sistemática de apagar a memória dela. Só que o legado dela foi tão gigantesco, tão em pedra, que eles simplesmente não conseguiram apagar tudo. Próxima parada, China. E aqui a gente vai conhecer uma figura sem igual. A única mulher em toda a longuíssima história da China a governar como imperatriz por direito próprio. O nome dela é Wu Zetian, e a história dela começa lá de baixo, numa posição bem humilde na corte. Mas a ambição que ela tinha, essa não tinha limites. Olha só essa trajetória. É quase um roteiro de filme. Cada degrau dessa escada foi friamente calculado. De concubina do imperador, ela foi enviada para o monastério. De lá, ela conseguiu voltar para o palácio como imperatriz consorte e foi manobrando, se livrando de rivais com uma astúcia implacável. Até que, no final, todo o poder estava nas mãos dela. Ela chegou a fundar a própria dinastia. E como governante, ela foi intensa.
Por um lado, uma visionária. Expandiu as fronteiras da China, reformou o sistema de exames para que gente talentosa, e não só os nobres, pudesse entrar para o governo. Mas, por outro lado, ela era conhecida por ser cruel. Tinha uma polícia secreta, uma rede de espionagem para eliminar qualquer um que ficasse no caminho dela. Uma figura cheia de contrastes, fascinante. E a história dela deixa a gente com essa pulga atrás da orelha. Foi ambição pura e simples ou um talento político fora da curva? E até onde seria preciso ir para quebrar um teto de vidro de 1000 anos de idade? A gente é levado a pensar sobre a natureza do poder. Num mundo tão fechado para as mulheres, será que medidas extremas não eram o único caminho possível? Mudando de continente, vamos agora para o Ocidente. Aqui a gente vai falar de duas rainhas que peitaram as maiores superpotências de suas épocas. De um lado, o Império Espanhol, do outro, a República Romana, Elizabeth I e Cleópatra. Elas usaram tudo que tinham, principalmente a inteligência, para manter suas nações de pé. E o interessante é ver como elas seguiram caminhos totalmente diferentes para chegar no mesmo lugar, garantir a sobrevivência de seus reinos. A Elizabeth, conhecida como a Rainha Virgem, usou o fato de ser solteira como uma arma. Ela ficava naquela de talvez eu case, talvez não, e usava isso como isca diplomática por anos. Já a Cleópatra fez o oposto. Ela garantiu o poder firmando alianças poderosíssimas, inclusive românticas, com os homens mais influentes do mundo. 45. Esse número é gigante. 45 anos de reinado. E não foi um reinado qualquer. Foi a Era de Ouro da Inglaterra. Ela trouxe estabilidade, prestígio, transformou o país numa potência cultural e naval. E detalhe, foi sob o comando dela que a tal invencível armada espanhola foi derrotada. Agora, 9. Esse número muda tudo que a gente acha que sabe sobre a Cleópatra. Esquece aquela imagem de só uma sedutora que o cinema criou. Ela era uma intelectual, falava 9 línguas, uma poliglota que sentava na mesa de negociação e falava de igual para igual com líderes estrangeiros, no idioma deles. A maior arma dela não era a beleza, era o cérebro. Essa questão é muito importante. Quantas vezes o poder feminino é simplificado, né? Reduzido a estereótipos, quando na verdade o que está em jogo é pura inteligência, habilidade diplomática e estratégia. A história da Cleópatra é um lembrete para a gente sempre olhar além da caricatura. Ela não seduziu ninguém para chegar ao poder. Ela conquistou o poder com muito conhecimento e diplomacia. Então, quando a gente olha para a história dessas 5 mulheres lado a lado, um padrão fica muito claro. Elas não foram um ponto fora da curva, uma exceção. Elas foram uma prova viva de que a capacidade de liderar não tem nada a ver com gênero e que as ferramentas do poder, elas podem ser usadas de formas totalmente revolucionárias. É um resumo poderoso. Nzinga derrotou colonizadores. Hatshepsut governou como um rei e deixou maravilhas para o mundo. Wu Zetian reformou a China inteira. Elizabeth I inspirou uma era de ouro e Cleópatra desafiou Roma. De um canto do mundo ao outro, cada uma delas deixou um legado que mudou o rumo da história e provou que a liderança tem muitas, muitas faces. No fim, a lição que a vida delas nos deixa é essa, bem direta. Poder, inteligência e coragem não têm gênero. É simples assim. As histórias delas, mesmo quase tendo se perdido no tempo, mostram que o que define a grandeza não é o gênero, mas sim a força de vontade, a estratégia e, acima de tudo, a coragem de dizer não para o mundo como ele é. Isso tudo nos leva a uma última pergunta, que fica no ar. Se essas 5 gigantes da história quase foram esquecidas, imagine só, quantas outras líderes, inventoras, artistas, guerreiras ainda estão por aí, escondidas nas páginas silenciosas dos livros de história, só esperando para serem descobertas? A verdade é que a busca por elas está só começando.